Bom, gente, vamos lá. Vamos falar aqui como que é a relação entre marcas e campanhas... como que a gente cria histórias de fato que se tornem memoráveis aí para o consumidor, né? A gente está vivendo um período onde a atenção ela é super disputada, né? E acho que falar de campanhas memoráveis passa um pouco por isso, né? Eu vou começar aqui então com o Jahara. Queria que você falasse um pouquinho, Jahara, como que a inovação e a criatividade têm se interligado cada vez mais para que, de fato, a gente crie campanhas que virem legados? Bom, ótima pergunta. Obrigado pelo convite. Antes de mais nada, prazerzaço estar com Natália conhecendo agora. E Nayara é amiga de longa data. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado, tá? Boa tarde para todo mundo. Bom, inovação, para mim, é sobre gerar relevância. Criatividade é sobre diferenciação. Eu acho que elas têm que andar juntas, né? Você não consegue... Não consegue, mas ele fica muito mais forte quando você tem por exemplo, um produto de inovação e um trabalho de comunicação com criatividade, ou seja, com diferenciação. Agora, a inovação tem muitas pontas, né, gente? E criatividade idem, né? Esse nome inovação, essa palavra inovação representa muita coisa, né? A gente pode falar sobre inovação dentro de produtos, de segmentos, a gente pode falar em inovação em modelo de trabalho, a gente pode falar em inovação... Por exemplo, minha agência é uma agência que se baseia num olhar de inovação, não só de criatividade, apesar de ser Dark Kitchen Creatives, inovação de mudar o modelo, mudar processo, de mudar a maneira de fazer, e criatividade gera a nossa diferenciação para o mercado e para os clientes. As duas coisas têm que andar muito juntas, assim. Quando você tem, por exemplo, um produto inovador no mercado, como eu falei, e uma comunicação extremamente criativa de diferenciação, isso vai para um outro nível. Perfeito. É um mix, né? É como sair do comum, não é só a forma como faz, né? Exatamente. Eu quero passar agora para a Nayara, considerando, né, aí toda a missão que a Hoje Black tem, né, muito focada na representatividade, numa questão de brasilidade também. Como que a criatividade pode ser uma ferramenta essencial para transformar uma marca e fazer com que ela alcance esse legado junto aos consumidores, né, com que isso de fato toque os outros? Bom dia. Boa tarde ainda não, né? Que a gente não almoçou. Para mim, a representatividade ela é um fio condutor que ele já está em tudo, praticamente, que a gente faz. Eu acho que quando a gente nasce já de sócios que vêm e têm perspectivas diferentes dentro do mercado, isso já é algo muito natural para a gente. O que a gente busca muito é como que a gente... coloca esse olhar de pertencimento muito na comunidade mesmo. O que as pessoas estão falando? O que as comunidades, os creators que a gente vai escolher para trabalhar estão falando e como que a gente cria uma conexão. Então, tem um lugar de uma escuta muito ativa, de muita humildade mesmo, quando a gente vai criar a estratégia para conectar a marca, para trazer esse impacto que o Ju significa olhar profundo, que a gente sempre tenta trazer mais profundidade mesmo nessa visão que a gente traz. Então, para mim, tem um exercício de escuta muito ativa e a perspectiva que a gente coloca nisso. Então, a inovação, eu, uma apaixonada por tecnologia que sou, entendo que ela não passa só por tecnologia. Ela passa pelo formato que a gente vai contar essa história, às vezes um ponto de vista que não tinha tanto espaço. Então, tem um lugar de tirar, literalmente, marcas do pedestal e construir junto com a comunidade. E para fazer isso tem que ter coragem do lado de marca também, porque você passa a construir uma narrativa com quem já está falando de fato ali do produto ou que já está falando dentro daquele território de construção. Perfeito. E aí eu vou passar agora para a Natália, que trouxe agora recentemente, inclusive, né, um leão de titânio aqui, né? Parabéns aí pela conquista, muito bom.
à frente de uma marca que é histórica, né? Que tem, enfim, produtos que permeiam a vida de todos nós aí, passando por gerações. E eu queria que você falasse um pouquinho, Nath, de como que é manter, né, essa conexão afetiva em diferentes segmentos e também se reinventando ao longo do tempo, né? Porque vocês têm produtos que vocês precisam agora atingir novas gerações. Queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que vocês fazem esse trabalho para manter essa essência de marca, né? Obrigada. Bom, eu cuido de Vaseline Global, que aqui no Brasil é Vazenol. Vaseline é líder no mercado de hand and body, mundialmente falando. Não é tão uma marca de tanta expressão aqui, mas é uma marca que, por trás da humilde, né, do azul humilde, está presente em mais de 1,5 bilhão de lares no planeta, né? A gente está falando em metade dos lares do mundo, a marca está presente. E eu acho que foi a primeira marca de beauty da Unilever, uma marca que existe há 155 anos. É uma marca que se mantém aí, relevante na vida do consumidor, uma marca transgeracional, né? Mas é uma marca que, recentemente, por toda essa força, a gente entendia que ela era comprada pelo hábito, né? Ela está presente nesses lares porque a gente fala que é o essencial de cada lar, né? Está ali. Da mesma forma que a pessoa compra açúcar, sal, ela compra Vaseline, porque ela precisa da marca no dia a dia. E a gente, foi até o caso, né, de Vaseline Verified, não sei se vocês já viram, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada. O desafio era de reconectar, né, ter essa reconexão emocional, para passar do hábito para ser um desejo. E muito mais do que isso, né, ser relevante nos dias de hoje, né? A gente tem aqui gerações que, enfim, que viam a marca como o remédio da vovó, né? E eu acho que foi esse o briefing, como que a gente reset, né, a marca e essa conexão emocional. Eu acho que eu acho que é um pouco do que falamos aqui, né? Ter essa escuta ativa, que foi o que aconteceu, né? Entender o que as pessoas estavam falando sobre essa marca no mundo, né? Social vindo como o core, o espaço mais importante. E foi quando a gente descobriu mais de 3,5 milhões de posts orgânicos, de invenções do consumidor, de diferentes usos com a nossa geleia de vaselina. Usos, assim, mais unbelievable, né? Usos normais, comuns e invenções muito criativas. Esse espaço ele estava reservado. A gente entendeu que essa marca, né, que está tão presente e se alastra tanto, ela não me pertence mais, né? Ela pertence a essas pessoas que, organicamente, estavam compartilhando ideias de como usá-la. E foi essa conexão que a gente fez, que, na verdade, a gente entendeu, a nossa categoria vai muito além do skincare, né? A gente entendeu que... por muitos anos, a marca teve um nickname, né, um apelido de Wonder Jelly, porque ela ocupa espaços no coração do consumidor que vai muito além do funcional do que ela entrega para a pele. Eram espaços que já eram reservados e que o consumidor estava só esperando a marca se engajar. Então, eu acho que a gente abriu um olhar para deixar de... insistir nas mensagens que tradicionalmente a gente, né, que funcionam, para engajar em conversas que o consumidor estava ávido e esperando a marca engajar. Posso colocar 50 centavos? Eu estava como júri em Social Creator em Cannes e, assim, esse é um case, gente, que eu acho que ele
vale muito ser estudado do ponto de vista de marca, principalmente. Porque ele traz tanto questão de UGC, escutativa, formato nativo, para trabalhar mais nativo mesmo, trabalha muito pertencimento, muita visão de comunidade. Eu acho que é um case muito completo em vários âmbitos. Assim, quando você olha os insights, é tipo a pessoa usando a vaselina na câmera para fotografar, porque a imagem fica melhor se ela pegar uma garoa. São umas coisas assim, tipo de escutativa, que você fala, nossa, provavelmente sozinha a marca jamais chegaria nesse insight. Muito legal. E eu acho que você trouxe um ponto, né? As marcas querem falar muita coisa, né? A gente ontem falou muito aqui também, muitas marcas falaram sobre o quanto tem usado o social listening, de fato, para, a partir daí, encontrar o gancho, a conexão. E eu queria pegar esse gancho com vocês, porque, assim, a gente está saturado de conteúdo, né? Principalmente conteúdo cartelado, a gente fica naquela versão 25, né? Para falar de claim de marca e tal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de qual o papel do conteúdo na visão de vocês, para, de fato, manter essa conexão, mas não só do ponto de vista da marca, né? Usando também ali o que já está sendo comunicado pela comunidade. Começam? Você estava olhando para mim. Olha, eu acredito que o Always On, como a gente conhece, ele... Para não dizer que morreu, eu vou falar que ele está na UTI, tá? A gente mudou a forma como a gente consome. A gente precisa de consistência de narrativa, mas isso não necessariamente quer dizer um grande volume. E aí a gente entra no desafio do outro lado, que é como que a gente faz com o algoritmo que vai estimular a gente a produzir cada vez mais conteúdo enquanto PF, enquanto creator, enquanto marca. Então, para mim, tem uma questão de ter uma profundidade no nicho que você está fazendo, que você está atuando, para conseguir, de fato, criar conexão. Para mim, a essência mais forte de conexão, que faz com que as pessoas parem quando elas estão scrollando, é porque você falou alguma coisa que ela se sente ou pertencente àquela conversa, ou que ela se sente, não sei se eu concordo com isso, então vou passar direto, ou estou curiosa de saber mais sobre esse assunto. Mas, assim, são 3 segundos, praticamente, que você tem para fazer tudo isso. Então, quando você constrói com a comunidade, e aí tem várias marcas, Nike faz muito bem isso, Lego faz muito bem isso, cria produto a partir de comunidade, você cria um outro motor que te ajuda a construir a sua narrativa. E eu acho que é exatamente essa sacada. A gente entender que, enquanto marca, a gente não está mais nesse lugar de construir a narrativa sozinha, porque o mundo é completamente fragmentado hoje e a gente quer saber mais do nosso amigo que está viajando do que o que uma marca está falando. Então, para mim, é um pouco dessa visão mesmo de voltar para a comunidade, que era o que a gente tinha lá na época do Orkut, gente, que ninguém enchia o saco de ninguém, lembra? Mas todo mundo era feliz. Mas isso atualizado, né, revisitado num novo formato, eu acho que é um pouquinho dessa visão mesmo para a gente conseguir amplificar as coisas. Eu achei ótimo vocês falarem disso. A gente fez um trabalho com Comfort no ano passado, lançando um produto de inovação da Unilever, chamado Comfort Boom, que é um perfume, ele não é para amaciar, ele perfuma a roupa. E partiu a comunicação inteira, né, com mídia e influência, comunicação como um todo, tão fragmentada, etc., mas partiu dessa escuta, desse olhar, o que as pessoas falam sobre perfumação de roupa, e a gente descobriu que brasileiro não gosta de perfume, é obcecado por perfume. É um outro nível. E foi partindo daí que as coisas começaram a surgir. A gente, então, entende o que as pessoas estão falando, comunidades estão falando, o que influenciadores, né, creators estão falando sobre determinados assuntos, e a gente devolve isso nas comunidades, nos creators, nos influenciadores, a partir do que a gente escutou e, obviamente, do olhar do que a gente quer falar sobre esse produto ou esse uso. Então, como é que a gente conecta, né? E uma coisa interessante, e aí eu trabalho com a Unilever, a Natália está aqui também numa perspectiva da Unilever, e a gente tem sim que falar de influência, tem que sim falar de fragmentação, mas é um lugar que a gente não usa apenas influência e creators, a gente usa compra de mídia também. No final das contas, social media vive de publicidade,
e as coisas andam juntas. Então, assim, quando a gente sente que pode ter qualquer tipo de dificuldade para atingir um público X ou Y, a mídia entra aí. E, obviamente, o tipo de conteúdo e a maneira com que a gente comunica é muito importante. Então, a história dos segundos que a gente é pego com um trabalho de um creator, isso vale também para publicidade. Quais são aqueles segundinhos? Estamos falando, né, de social media, né? E aí, sim, a gente tem algumas plataformas de social media diferentes, com linguagens diferentes, com consumos diferentes. Entender cada uma delas, as suas particularidades e quem são as pessoas que estão ali. Às vezes é a mesma, mas o consumo é diferente. Então, a gente só vai dificultando, né, a nossa vida, e por isso estamos aqui discutindo sobre isso, porque realmente, se fosse fácil, qualquer um fazia, e cada vez mais a gente tem que aprender com um coleguinha, aprender com o que foi feito num outro lugar, aprender com o creator, que às vezes está mais adiantado do que as marcas. Então, esse tipo de ciclo construtivo, ele é importante para a nossa cadeia criativa hoje, né? De indústria criativa, indústria, que também precisa ser inovadora e criativa. Nath, quer fazer alguma colocação? Não, eu concordo. E eu acho que tem um novo modelo que a Unilever opera, nessa fragmentação toda, né? É importante que a gente fragmente o storytelling também, né? Não adianta mais uma mensagem em todo lugar. A mesma mensagem. Alcance não é o que gera mais o impacto de hoje, né? Acho que o que gera impacto é a capacidade de você gerar conversas que atravessam bolhas. Você só vai fazer isso se você for lá na toca do coelho, né? Entender a comunidade. E você só alcança essa toca se você tiver essa difusão pelas comunidades, pelos creators, que é o olhar que hoje Vaseline e Unilever têm, de entender que são co-founders mesmo, né? É o que a gente chama de co-participatory brand building. Eles estão moldando não só as nossas histórias, mas o futuro da nossa marca. E eu só vou alcançar, e eu só vou ter essa conexão se eu tiver autenticidade, e eu só tenho autenticidade através de conversas genuínas. Então, eu acho que mais do que visualizações, mais do que grandes números, eu estou atrás de conversas que são genuínas, reais, que vão fazer com que a minha marca se conecte com esse consumidor e que vai ter uma impressão muito mais duradoura do que só algo que entretém momentaneamente. Perfeito. E pensando nos desafios geracionais, inclusive, né, que a gente vê, a gente também recebe muitos briefings de eu preciso tornar essa marca mais jovem, né? Eu acho que esse caminho ele acaba sendo inevitável, né, da gente personalizar e de fato clusterizar, trabalhar com mais força cada comunidade, né? E o que eu queria trazer, acho que principalmente agora para vocês dois aqui que, né, são de agências. Como é que a gente mantém toda essa essência em um mundo em que os briefings precisam de cada dia sair, chegam os briefings e no dia seguinte a campanha já precisa estar na rua? Como é que vocês buscam essa profundidade num desafio em que a gente precisa equilibrar, né, deadlines com criatividade, com inovação? Como que vocês têm enxergado isso? Bom, do nosso lado a gente tem muito uma visão de o mundo não vai parar para esperar eu ter profundidade em algumas temáticas, mas eu acredito que tem uma visão do quais são os 20% que eu posso fazer para atender esse briefing enquanto eu ganho tempo para ganhar profundidade e ter mais impacto num segundo momento. Então, essa narrativa ela precisa fazer sentido. Não quer dizer que eu comece uma conversa que eu vá parar ela. Para mim, tem esse exercício, mas tem um exercício muito do lado da marca também, de entender até quem é o tipo de agência que você vai contratar nesse sentido. Tem agência que vai te trazer mais profundidade, que ela vai olhar a novelinha turca que está bombando lá no Quai, por exemplo, para conseguir te trazer insight de uma outra perspectiva. E tem coisas que a gente vai conseguir entregar com mais agilidade, mas às vezes com menos profundidade, a depender muito da temática. Então, para mim, é o clássico exercício de alinhamento de expectativa para aquela entrega. E um outro ponto também para mim que
aproveitar o timing e a oportunidade. Às vezes tem a oportunidade de algo que está acontecendo ali no momento que a gente não está nem observando, mas num rápido estudo a gente consegue também construir um ponto de partida de conversa para depois ganhar mais profundidade nela. Perfeito. Bom, a gente tem clientes que querem as coisas e precisam das coisas para amanhã, e a gente tem os que têm um grande planejamento antes. A Unilever sempre tem um grande planejamento antes. E o que é ótimo. Quer as coisas para amanhã. Mas é engraçado que, assim, mesmo tendo um planejamento antes, por exemplo, a gente está num projeto agora que ele vai ser lançado entre novembro e tal, com a Unilever. Eu vou usar a Unilever de exemplo. E, obviamente, tem muito planejamento. Mas a gente começa a fazer essa escuta, esse entendimento de agora, e ele tem que ser orgânico, no sentido de se adaptar, entender o que vai começar a ser falado sobre determinado assunto, que tem a ver com a marca, que tem a ver com o que a gente quer falar, para construir esse storytelling que está planejado, mas como é que a gente molda ele? As marcas precisam estar cada vez mais líquidas nesse sentido, se moldar mais, entendendo para onde vai. Então, se a gente fizer uma metáfora de um rio, falando de líquido, beleza, esse rio se molda, esse rio passa por cima, tem uma pedra, ele vai passar por lá, mas ele sabe que ele vai cair no mar. Então, o planejamento está para lá. A direção está lá, mas a gente pode se moldar durante esse processo. E eu acho que esse mais do que social listening, é people listening. Que essas conversas não estão só no social media. Essas coisas acontecem em diversos lugares. Eu acho que a gente tem que estar atento. Existem plataformas que nos ajudam a entender. Existem as percepções, e a gente não perder nunca, como agência, os nossos feelings do que pode conectar com as pessoas, porque isso é importante também no ponto de vista criativo, no ponto de vista de ter um ponto de vista, porque isso é muito importante. Construção de um storytelling tem a ver também sobre construção de um ponto de vista, sobre algum assunto. A história de ser obcecado por perfume foi um ponto de vista que a marca puxou, já existia, né? Todo mundo já falava, mas como é que a gente puxava? E isso aconteceu com Vaselina também. Vaseline. Enfim, como é que pega um lugar e fala, cara, é aqui que eu quero construir, é aqui que eu sei que é o meu ponto de vista, o meu jeito de dizer, e se moldando através desse momento, vamos falar de campanha, essa palavrinha está desgastadíssima também, mas enfim, durante um período, e essa marca não acaba, porque às vezes a gente fala de campanha onde tem realmente um investimento maior de diversas frentes, né? Mas essa marca precisa estar contínua. E aí, nesse sentido, a gente volta com a história do Always On, mas eu entendo totalmente e concordo com você, porque o princípio do Always On, por si só, ele não é mais como era 2 anos atrás. Só que no sentido de continuidade, tem que existir. De narrativa, essa marca, né? De narrativa, porque é sobre conexão. E se é sobre conexão, eu não preciso estar com muito, mas eu tenho que estar sempre. Concordo. Eu só vou adicionar um ponto do cliente aqui, né? E eu acho que a gente está aqui, o pessoal da Ogilvy Brasil, que não vai me deixar mentir. Eu acho que criatividade, eu vou usar a palavra pressa, não se contradizem, sabe? Eu acho que criatividade é um mindset que está exatamente ligado ao que eles estão falando. Deixar de estar always on para estar always in, né? Você ter, eu acho que inovação, ela tem que regular o seu relacionamento com a vida, com tudo. É como você se relaciona com todos, com tudo, em todo momento. Criatividade não é um projeto, né? É uma disciplina. Você treina o seu cérebro, você treina a sua mente a viver criativa, a viver curiosa, a entender tudo o que acontece, porque quando vem um projeto, como o caso de Comfort, você já está ligado no ambiente, você já tem a percepção de oportunidades que você simplesmente jump naquele momento que é propício. Então, eu acho que isso vira cultura, né? E eu acho que é uma coisa que
sempre tem muita discussão, né? As grandes ideias, elas vão além de cronograma, elas não dá para seguir, né, um calendário. Muito bom. E o que de fato faz uma ideia ser única, né? Como é que a gente faz para se tornar uma campanha, uma marca memorável na visão de vocês? Olha todo mundo para mim. Para mim é o famoso POV. Eu acho que tem uma questão de perspectiva de como as coisas são olhadas, e aí aqui eu acho que termina passando por várias questões, tanto de representatividade, mas para como que a gente olha nesse lugar de brasilidade e entender que a gente tem 1000 países dentro do Brasil. Então, para mim, está muito nesse lugar de referência mesmo, de perspectiva. Acho que se tem um monte de gente igual na sala, as chances de todo mundo concordar e ir para o mesmo caminho, ela é muito grande. Então, quanto mais a gente tem pessoas que pensam diferente, que têm histórias e narrativas diferentes, mais a gente consegue chegar nesse lugar. E, para mim, quando a gente olha para Creator, por exemplo, que eu acredito que é um exercício até um pouco mais do lado de agência, talvez, do que de cliente. Eu acho que tem cliente que já está evoluindo um pouco mais nesse lugar. É como que eu trago essa pessoa para a mesa de discussão para construir comigo. Eu quero ela como sócia da minha marca. Não como alguém que eu vou levar um briefing para fazer uma construção a partir de uma narrativa, e que daí eu já trago uma perspectiva, quando eu faço um briefing, de construir algo. Então, quando a gente trabalha no desafio, ao invés de ir direto para o briefing do que você quer, e você complementa a mesa e as visões com outras perspectivas, eu acredito que é quando se chega nesse lugar que passa por formato, passa por visão de mundo, passa por várias coisas nesse sentido. Por favor. Não, eu acredito, né, que toda ideia única, ela nasce de uma compreensão não óbvia de um comportamento ou de um desejo, né? Eu acho que elas são simples nesse sentido, porque elas são encharcadas de um insight profundo, né? É aquilo que faz a pessoa falar: nossa, como eu não pensei nisso antes, né? Porque ela tem uma sacada da realidade, mas ela é articulada de uma forma diferente. E eu acho que é muito legal isso, porque ela é apreciada. Ideias únicas, elas são apreciadas porque elas carregam nessa carga criativa, e eu acho que elas dão também um pouco de esperança de que soluções ainda podem ser, de que problemas ainda podem ser solucionados, né? Que eu acho que a criatividade ela é desejada porque ela dá essa esperança de que o nosso potencial como ser criativo, o nosso potencial como ser humano, e o quão sem limites a nossa capacidade de criar e de resolver as nossas questões no mundo, né? Então, eu acho que essa perspectiva é tudo. É como você realmente procura o ângulo que ainda não foi explorado, gerando algo que já é internamente conhecido, né, para que você gere essa conexão, essa empatia, essa identificação. Poxa, eu preciso disso. Isso resolve o meu problema. Isso é único. Adorei a história de criatividade e ideias, esperança. Sentir essa sensação que às vezes é imperceptível. Mas eu acho que isso tem a ver também com ideias únicas, talvez ajudem a gente ter mudanças de atitude, mudanças de comportamento, olhar diferente sobre as coisas. Então, de fato, quando uma ideia é única, eu acho que ela carrega essas coisas consigo, de não só andar com a cultura, mas ajudar a mudar a cultura. Quando a gente fala de inovação, que precisa, para se falar que é inovação de fato, trazer relevância. Quando a gente fala de criatividade, de ser criativo de fato é trazer diferenciação. E se a gente une essas duas coisas, eu acho que a gente tem ideias únicas, né? Sejam de fato capazes de mudar, fazer, parar, escutar e agir. Eu acho que, de uma certa forma, essa história da esperança eu achei legal, poético. E
mais construtivo isso, assim, né, para a gente. E me parece que essa construção é o que faz uma ideia ser única, de fato. Muito legal. Nem escutando vocês falar, tem um ponto interessante que às vezes parte de uma simplicidade, né? É o cheiro, né? É uma coisa que está ali, mas é a forma como você amarra tudo isso e direciona, né? Muito bom. Gente, a gente tem alguém que quer fazer alguma pergunta aqui para os nossos convidados? Se não, vou... temos ali, ó. Quem que do nosso time vai ajudar ali? Temos 2 perguntas. Oi, bom dia. Queria fazer uma pergunta para a Inayara, na verdade. Muito se fala em comunidade, né? A gente falou há pouco sobre comunidade. Desde o ano passado vem sendo uma tendência cada vez mais constante. Existem várias formas de criar comunidade, seja num close friend, de um grande influenciador, ou um influenciador gerenciando um grupo de WhatsApp, ou numa grande plataforma de investimento, onde pessoas de alta renda atuam gerenciando essa comunidade. Mas eu acho que ainda faltam cases, sabe? Para a gente poder consumir, para o mercado poder consumir. Então, eu queria saber de você, se você pode contar para a gente um case de vocês, né? Com atuação suprema em torno de alguma comunidade específica. Qual é o seu nome? Vanberg. Vanberg. Vou trazer um case aqui da Globo. A Globo tinha parado de transmitir luta. Então, assim, a gente tinha a época do Anderson Silva, que a gente ia para o barzinho, estava tudo lotado, né? E, de repente, a gente perdeu um pouco desse comportamento, até por uma troca geracional de, né, quem são esses grandes nomes que estão levando, né, o Brasil em frente nesse lugar. E a gente identificou quase como um lugar de comunidade que tinham muitas pessoas que falavam sobre isso em TikTok, em grupos menores, no Facebook. Muita gente falando no Facebook. E é um lugar que facilmente, nesse lugar, a gente desconsidera, né, na nossa busca. Né, por uma questão de mudança de comportamento. E a gente foi identificando vários grupos, pequenas comunidades de Facebook, de professores, de pessoas trazendo conhecimento de geração, de pessoas que mudaram a vida a partir daquilo, mas que eram histórias que pararam de ser contadas. A Globo tinha muito esse lugar de dar vida, né, para essas histórias. E a gente começou a entender que é como se a gente tivesse um grande círculo assim do que está no streaming, do que vai na televisão. Aí a gente tivesse um no meio, assim, quase como se fosse uma lógica, comparando com o futebol, assim, da Série B, que está ali do lado de Jungle Fight, que era muito o produto que a gente estava trabalhando. E a gente tem uma comunidade menor que ela é fragmentada, mas que ela é muito forte. Então, a gente agora está com o Fight do Milhão, que é uma competição que a gente trouxe uma outra lógica, uma outra narrativa, que está batendo recordes de audiência, mas que ela, todo o insight dela, desde o conceito, como que a gente ia posicionar cada um dos lutadores, tudo isso foi muito bebido assim, em comunidade. E a gente começou a construir uma relação, ao invés de criar uma grande comunidade para colocar todo mundo dentro, a gente passou a ter um perfil que, de fato, é um community, que interage com essas comunidades para ajudar a circular a informação. Se ele quiser ir para dentro de um lugar que está todo mundo falando, tá tudo bem. Mas a gente vai, enquanto marca, fazer esse processo ao contrário. Eu acredito que tem esse lugar que a marca espera, às vezes, trazer as pessoas para si, quando as pessoas já estão tendo essas conversas em outros lugares não tão óbvios. Então, isso para mim também é uma mudança de perspectiva de como que a gente olha para a comunidade. Isso é memorável também. Parabéns, obrigado. Obrigada. Acho que tinha uma ali também, ó, Magi. Onde? Ali do outro lado, ó. Bom dia, meu nome é Catarina, sou diretora de criadores da Dragon Pharma Brasil. E eu queria saber como vocês posicionam seu time de creators, de influenciadores, para que eles entendam que o patrocínio ou a marca disponibilizar os produtos não é, como se diz, caridade, né? É uma troca, é um serviço. Porque a gente tem criadores enormes em questão de número, de alcance, de seguidores, de engajamento, só que o ROI é quase nulo. E quando eu vou ver o desempenho deles na produção de conteúdo, também é algo tão básico
que qualquer pessoa faria. Então, falta a parte da criatividade. Como eu consigo posicionar o meu time de influenciadores e creators para que eles entendam esse posicionamento da marca, sabe? De vestir a camisa, de que não é uma publi, de que é algo que ela está oferecendo como serviço dela, porque ela precisa gerar um ROI para a marca. Vou até comentar, tudo bem? Boa pergunta. Dentro da agência criativa, que é a Dark Kitchen, por exemplo, e tantas outras, a gente não tem times de influenciadores e creators normalmente direto, né? A gente contrata, por exemplo, a Sotaque, que vai fazer uma curadoria, e a gente tem que fazer esse trabalho muito em conjunto para não só brifar, mas conversar, para realmente esse tipo de... não ser uma gestão de simplesmente toma aqui, faz o seu post e está feito o trabalho, para realmente gerar a diferenciação. Eu tenho um case dentro da agência que a gente trouxe para uma marca que também tinha pouco investimento, que é a Axe. Não só criativos para dentro do time, mas um creator mesmo. Ou seja, não é só um diretor de arte ou alguém até de gestão de comunidade, mas uma pessoa que tinha, no seu dia a dia, tinha a sua comunidade, era um creator não era gigante e tudo, mas sabia fazer. E essa pessoa produzia uma quantidade de conteúdos, não só para o perfil dele, né, mas também para a marca, onde a gente jogava dentro da nossa, organicamente, dentro das páginas de Axe, e até quando precisava, com suporte de mídia, etc., para impulsionar ainda mais, e aí ter sempre uma visão que não é mais o grande foco, que é alcance, mas precisando ter um pouco de alcance também é importante. Mas o meu ponto em relação a ter um creator dentro do time, fez com que o tipo de trabalho, no ponto de vista de criativo, feito por um creator, fosse muito diferente e muito intrínseco com o que a gente queria construir para a marca, e isso ajudou, inclusive, a ser parâmetro para outros creators que a gente contratava que não estavam dentro do nosso ecossistema de agência, né? Que a gente contratava através de outras agências de marketing de influência. Então, criatividade, seja saindo do ponto de vista da marca, ou às vezes é briefing, é conversa, maneiras de fazer, mas também olhando o que os creators têm feito, como eles têm feito o seu trabalho, é muito importante, porque eles também podem aportar, e a gente, é um trabalho sempre contínuo, e a gente pode aportar para eles como é que eles podem fazer um trabalho diferente e não ficar na mesmice. Posso só adicionar um ponto? Eu acho que tem um papel das agências de ajudar as marcas a entender a necessidade de um novo olhar sobre os creators. Eu vou falar uma coisa que talvez seja um pouco polêmica nesse evento, mas, para mim, influencer marketing, o jeito que a gente, né, manda o briefing, manda o produto e fala qual que é o script, é algo do passado, gente. Eu acredito muito que a relação com o creator, ela tem que ser uma relação muito mais íntima. Eu acho que existe a gente subestima a criação das comunidades. Muitas vezes a agência chega com uma ideia que entende ser muito vencedora e empurra isso, né, para as comunidades, para os creators, e acaba, não sei se eu estou usando essa palavra certa, mas emudecendo a criatividade dessas pessoas que vivem disso, que se colocaram, né, que amam isso, que respiram isso todos os dias. Isso desanima. Isso, né, assim, acaba gerando mais do mesmo. E não é esse motivo pelos quais nós estamos alcançando todos esses 450, 550 mil, sei lá quantos influencers ou criadores. O motivo é porque a criatividade deles matters, né? A criatividade deles vai adicionar valor àquilo que eu não vou conseguir gerar sozinho. Então, eu acho que hoje, principalmente para as marcas que não enxergam isso, que as agências possam trazer essa educação, né, essa compreensão, essa ajuda e conectar
as marcas com essas pessoas e construir briefings juntos, né? Leva os problemas, mas entende como que você acha que isso pode gerar relevância dentro do grupo, da comunidade que você alcança. Eu acho que é uma mudança de mindset gigantesco, que exige o trabalho de todos os lados, trabalho dos creators, trabalho das agências, trabalho das marcas de aceitarem e de se interessarem nesse novo modelo experimental, eu diria. 5 centavos, só para complementar, de maneira muito prática, Catarina. Eu acho que é a gente colocar na mesa qual que é a nossa moeda de troca também. Porque a gente espera que o creator faça algo, mas qual que é a nossa moeda de troca também? Eu acredito que tem um lugar que, se ele não for mútuo, ele não vai acontecer de um jeito genuíno, e a comunidade sabe que não é genuíno. E aí termina voltando para esse lugar. Então, às vezes, recalcular a rota, entender qual é o perfil de influenciador que você está buscando, já vai te ajudar numa seleção. E o segundo é abrir o desafio de maneira muito transparente também. Eu acredito que isso ajuda muito, porque daí o creator ele passa a ser pertencente àquele desafio também e na busca da solução de maneira mais ativa. E nosso tempo acabou, mas também somando um pouquinho a mais, a gente tem conseguido fazer, seja através de parceiros como o Meta, o TikTok, mas também por processos nossos, uma maneira prática dessas coisas acontecerem são workshops. Obviamente, você não consegue chamar toda a comunidade de creators, mas a gente escolhe alguns que vão representar o que a gente quer e tem feito workshops, às vezes de um dia, com um processinho simples, mas assim de criar coisas que os creators entendem qual é a relevância, a profundidade, trazem o jeito que eles fazem, né, o conteúdo, e a gente aprende com eles e eles aprendem com a marca. Então, assim, a coisa flui muito bem. E tem sido uma maneira nova de poder fazer a coisa andar rápida, com eficiência, e também que ajuda outros creators, outros influenciadores depois desse workshop. Muito bom, gente. Uma aula aqui, hein? Bom, queria agradecer vocês aqui pelo papo. Obrigada pela presença.